O perfume da morte. Há um instante em todo funeral em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Entre lágrimas e sussurros, entre a dor e o adeus, existe um gesto que se repete há milhares de anos. Alguém coloca uma flor sobre o corpo de quem partiu. A cena parece simples, mas esse gesto carrega séculos de mistério. O perfume invade o ar. O colorido das pétalas contrasta com a palidez da morte. E por um breve momento, é como se a beleza tentasse vencer o fim. Mas será mesmo apenas isso? Um ato de carinho? Um símbolo de amor? Ou será que as flores foram colocadas ali por outro motivo? Muito mais antigo, muito mais profundo e talvez mais sombrio. Porque nos tempos em que os deuses ainda caminhavam entre os homens, as flores não eram presentes, eram ofertas, e o cheiro doce que hoje associamos à saudade, um dia serviu para mascarar o odor da morte e aplacar a presença do invisível. Civilizações inteiras acreditavam que no instante em que alguém morria, portas se abriam, e do outro lado, algo observava, algo que o perfume das flores podia confundir ou acalmar. E é por isso que, até hoje, quando o corpo é velado, o ar se enche de flores, como se ainda estivéssemos tentando esconder algo ou proteger quem ficou. Mas o que estamos realmente homenageando quando espalhamos pétalas sobre os mortos? A vida que partiu ou a presença que permanece? Hoje, você vai descobrir por que damos flores nos funerais. Um gesto que nasceu entre rituais pagãos, crenças ancestrais e ordens secretas que viam nas flores pontes entre os vivos e os mortos. E talvez, depois deste vídeo, você nunca mais olhe para um buquê da mesma forma. Deixe seu like, se inscreva no canal e venha comigo atravessar o Jardim da Morte, onde cada pétala conta uma história e cada perfume guarda um segredo. Capítulo 1. As primeiras oferendas. O nascimento do perfume dos mortos. Antes de existirem caixões, cemitérios ou orações, a humanidade já conhecia o medo da morte. O corpo sem vida, imóvel, silencioso, era visto não apenas como o fim, mas como um portal aberto para algo que não deveria permanecer entre os vivos. E foi no coração das civilizações mais antigas que surgiu um gesto curioso: colocar ervas, flores e óleos aromáticos sobre os mortos. Não como enfeite, mas como proteção. Egito Antigo. O perfume, que selava a eternidade. Entre os egípcios, nada era mais importante do que o caminho da alma após a morte. Acreditava-se que para alcançar o campo dos juncos, o paraíso egípcio, o corpo precisava ser preservado, purificado e perfumado. Os sacerdotes da morte, homens cobertos de linho e silêncio, banhavam o corpo com resinas e extratos aromáticos, mirra, nardo, canela, lótus e óleos de cedro. O cheiro forte não era apenas para afastar o odor da decomposição, era um escudo espiritual. O perfume, diziam, confundia os espíritos famintos que rondavam os túmulos e guiava o morto até o julgamento de Osíris. Os antigos acreditavam que o olfato era a ponte entre o mundo dos deuses e o dos homens. Por isso, perfumar um corpo era mais do que um cuidado. Era um ritual de passagem, uma forma de garantir que o espírito não ficasse preso entre mundos. E as flores, nas tumbas egípcias, não eram simples adereços, eram mensagens silenciosas. O lótus, por exemplo, era símbolo de renascimento. Nascia da lama, mas se abria puro diante do sol, assim como a alma que deixava o corpo e se erguia para a eternidade. Até hoje, arqueólogos encontram pétalas ressecadas entre os tecidos dos sarcófagos. Flores deixadas há mais de 3.000 anos. Ainda guardando o cheiro do medo e da fé. Mesopotâmia e Babilônia. O fruto e o espírito.
Enquanto os egípcios usavam perfumes para proteger a alma, na Mesopotâmia, as flores e frutos eram usadas para alimentar os mortos. Os sumérios acreditavam que os falecidos precisavam ser nutridos por oferendas, pães, mel, vinho e flores. Cada flor representava um espírito guardião, e colocar flores sobre o corpo era uma maneira de acalmá-lo, para que não retornasse. Nos textos mais antigos, há menções a rituais em que famílias inteiras deixavam flores nos túmulos enquanto recitavam nomes de deuses esquecidos. A fragrância das flores era um lembrete de que, mesmo sob a terra, a vida ainda tinha perfume. Mas havia um detalhe inquietante. Os sacerdotes usavam flores específicas conforme a personalidade do morto. Algumas pétalas atraíam benevolência, outras afastavam vingança. E com o tempo, esse conhecimento se tornou secreto, guardado por ordens que viam nas flores instrumentos de equilíbrio espiritual. Grécia Antiga. A beleza contra o fim. Os gregos acreditavam que a morte era apenas uma viagem, e que a alma, ao deixar o corpo, precisava cruzar o rio Estige para chegar ao mundo dos mortos. As flores eram então uma oferta a Perséfone, rainha do submundo, para que a alma fosse recebida com clemência. Os gregos depositavam coroas de flores sobre os corpos e acreditavam que o perfume das pétalas servia como um convite à beleza, uma forma de lembrar aos deuses que, mesmo na morte, o homem ainda refletia algo divino. Mas havia também uma superstição. As flores deixadas nos túmulos não deveriam ser levadas de volta. Quem tocasse nelas trazia consigo a frieza dos mortos. Um gesto de descuido podia atrair a atenção indesejada dos deuses inferiores. Para os filósofos gregos, o ato de deixar flores nos funerais era uma forma de arte, um equilíbrio entre o amor e o medo. Eles diziam: as flores não escondem a morte, elas a adornam para que possamos suportá-la. Roma Antiga, o perfume da proteção. Os romanos herdaram os costumes gregos e os tornaram públicos. Nos funerais romanos, as ruas eram tomadas por flores, incensos e perfumes. Era uma forma de afastar os maus odores, mas também os maus espíritos. Os sacerdotes queimavam pétalas de rosas e folhas de murta durante as procissões, enquanto mulheres deixavam coroas nos túmulos dos familiares. As flores, na cultura romana, também representavam vitória. Morrer com flores era morrer com honra. O perfume era a última oferenda ao corpo antes de ser entregue às chamas. Mas com o tempo, o gesto passou a carregar significados ocultos. As flores começaram a representar a alma em transição, frágeis, belas e efêmeras. O ciclo de nascer, florescer e morrer se tornou símbolo da existência humana. Por isso, as flores nunca mais deixaram os funerais. Mesmo quando a fé mudou, mesmo quando os deuses foram esquecidos, o homem continuou deixando flores, como se no fundo ainda sentisse que elas falam a linguagem dos mortos. O elo invisível. Em todas as culturas antigas, há algo em comum. A crença de que a morte deixa rastros, que a alma, ao partir, não desaparece, apenas se transforma. E as flores, de alguma forma, eram vistas como ponte entre os mundos, entre o visível e o invisível, entre o perfume da vida e o silêncio da morte. Talvez seja por isso que o gesto sobreviveu a impérios, religiões e séculos. Talvez, no fundo, continuemos tentando fazer o mesmo que faziam os egípcios, os gregos e os romanos: apaziguar o medo daquilo que não compreendemos. E enquanto o tempo passa e as flores murcham sobre o caixão, a pergunta permanece viva. O que realmente estamos oferecendo quando deixamos uma flor para os mortos? Seria amor ou proteção? Capítulo 2. O perfume da alma e o silêncio dos mosteiros. A Idade Média nasceu entre ruínas e rezas. Os impérios haviam caído,
Os templos antigos foram tomados pela cruz e o homem, pela primeira vez, passou a olhar a morte não como um fim, mas como um julgamento. E foi nesse novo mundo, cercado por doenças, guerras e superstição, que o perfume das flores se tornou oração silenciosa. O cheiro da peste e o medo do invisível. No século XIV, a Europa foi devastada pela peste. Cidades inteiras desapareceram sob o peso do medo e do odor da morte. Corpos eram empilhados em valas comuns e o ar tornava-se pesado, quase irrespirável. Foi nesse cenário que surgiu um dos costumes mais curiosos. Os monges e médicos enchiam as igrejas com ervas e flores aromáticas, lavanda, alecrim, cravo e rosas secas, na esperança de que o aroma purificasse o ar e afastasse o mal. Acreditava-se que a morte viajava no ar e que o perfume das flores poderia enganá-la, como se cada pétala fosse um escudo invisível contra o que eles chamavam de miasmas da perdição. Por isso, nas procissões fúnebres, as pessoas começaram a levar flores junto ao corpo, não apenas por beleza, mas por proteção espiritual e física. O gesto se espalhou por toda a cristandade e sobrevive até hoje. Os mosteiros e o perfume da fé. Nos mosteiros medievais, o silêncio era quebrado apenas pelo som dos sinos e das orações. Mas, nos jardins, um outro tipo de ritual acontecia. Ali, entre ervas e flores, os monges cultivavam plantas sagradas usadas em remédios, unções e funerais. As flores passaram a ter significados teológicos. A rosa simbolizava o martírio, o lírio, a pureza, a violeta, a humildade. E cada uma delas era escolhida para expressar a virtude da alma que partia. Durante os velórios monásticos, o corpo do irmão falecido era lavado, ungido com óleos e coberto por flores, não para disfarçar a morte, mas para lembrar a todos que o corpo havia sido templo do Espírito Santo. O perfume, mais uma vez, era sagrado. Nas orações, dizia-se que o cheiro das flores subia até Deus como incenso e que se o corpo exalasse um aroma doce após a morte, era sinal de santidade. Foi assim que surgiu a expressão odor de santidade, o perfume inexplicável que, segundo testemunhos da época, emanava dos corpos de certos monges e mártires após a morte. O aroma era visto como a presença divina, a prova de que o espírito havia sido purificado. As catedrais e o Jardim dos Mortos. À medida que as cidades cresciam, também cresciam as igrejas. E ao redor delas, formavam-se os primeiros cemitérios consagrados. Mas, ao contrário do que imaginamos, esses lugares não eram sombrios. Eram jardins, caminhos de pedra entre flores e árvores, túmulos cercados por arbustos perfumados. Cada planta tinha um propósito: purificar, proteger, perfumar o ar. Os cemitérios eram vistos como extensões do paraíso, e as flores como lembretes da promessa de ressurreição. O cristão não oferecia flores aos mortos como oferenda, mas como símbolo da esperança de que um dia a vida floresceria novamente. Contudo, sob esse novo sentido religioso, o gesto antigo ainda respirava. As pessoas continuavam acreditando que o perfume acalmava as almas inquietas. E as mulheres, em especial, deixavam flores nos túmulos ao cair da noite, sussurrando preces que misturavam fé e superstição. A fronteira entre o sagrado e o pagão tornava-se cada vez mais tênue. A rosa e o segredo das ordens ocultas. Entre os séculos XIV e XVI, enquanto a igreja florescia, outras ordens se formavam nas sombras. Alquimistas, hermetistas e místicos que viam nas flores símbolos do próprio espírito humano. A rosa, por exemplo, era o emblema da transformação. A alma que se abre diante da luz divina, mas que guarda espinhos para quem tenta tocá-la com mãos impuras. Foi nesse contexto que nasceu a Fraternidade Rosa Cruz, uma ordem secreta que via nas flores um código espiritual. Para eles, a rosa era a imagem da alma imortal e a cruz,
o sofrimento terreno. Entre seus escritos, há uma frase que ecoa até hoje: quem não nos adorou em vida, nos adorará na morte. Uma frase misteriosa que levanta uma pergunta inquietante. Será que é por isso que colocamos rosas nos caixões? Seriam as flores um tributo aos mortos? Ou aos antigos mistérios que um dia prometeram vencê-los? O perfume e o julgamento. Com o passar dos séculos, a Igreja passou a adotar rituais cada vez mais simbólicos. Os funerais tornaram-se cerimônias solenes, cheias de cânticos, velas e flores. Mas por trás da liturgia, o simbolismo original permanecia. A flor como intermediária entre o corpo e a alma. Durante as missas de Réquiem, o incenso e o perfume das flores subiam ao altar, como se levassem consigo as últimas preces dos vivos. Cada aroma representava um tipo de passagem. A lavanda, o repouso, a rosa, o amor eterno, a mirra, a redenção. E enquanto as vozes entoavam cânticos, os sinos marcavam o compasso da eternidade. Era como se a própria morte tivesse perfume, síntese e reflexão. A Idade Média transformou o gesto ancestral em símbolo de fé, mas no fundo, o homem medieval ainda temia o mesmo que seus antepassados, a presença invisível da morte. E talvez por isso o perfume das flores nunca tenha deixado os funerais, porque no fundo ainda acreditamos que ele protege, que o perfume é uma oração, que a flor é uma ponte. O tempo passou, os impérios caíram, mas o gesto continua. E a cada funeral, quando alguém deposita uma flor sobre o corpo, repete, sem saber, um ritual milenar, nascido da junção entre o medo e o amor. Capítulo 3. O Renascimento e a Era das Sombras. Quando a beleza escondeu a morte. O mundo medieval terminava sob o som dos sinos. Mas com o Renascimento, um novo canto começou a ecoar. O do homem redescobrindo a si mesmo. As cidades cresciam, as artes floresciam, e o olhar humano voltava-se novamente para a beleza da vida. Contudo, mesmo em meio a quadros, esculturas e palácios, a morte nunca deixou de observar. Ela apenas mudou de forma e se cobriu de flores, a redescoberta do corpo e o culto à aparência. Durante séculos, o corpo fora visto como prisão da alma. Agora, tornava-se sua celebração. A arte renascentista retratava o ser humano como obra divina, perfeito, sensível, efêmero. Mas, ironicamente, essa exaltação da vida reacendeu o medo da morte, e com ela, a necessidade de embelezá-la. Nos funerais das famílias nobres italianas, os corpos eram adornados com flores, não apenas por piedade, mas como símbolo de status, de pureza e continuidade. As flores tornaram-se o disfarce da morte, um véu de perfume sobre o que o homem não queria mais encarar. Rosas e lírios cobriam os túmulos, enquanto artistas pintavam naturezas mortas, cheias de frutas maduras e flores murchas. Essas obras, chamadas vanitas, lembravam a todos que a beleza é passageira e que até a flor mais perfeita um dia apodrece. As flores, então, tornaram-se metáforas do tempo, símbolos de uma verdade dolorosa. A vida é um instante entre dois silêncios: as casas dos mortos e o silêncio dos jardins. Na Europa renascentista, era comum velar o corpo dentro da própria casa. E para mascarar o odor da decomposição, as famílias enchiam os cômodos de flores e ervas aromáticas. As janelas eram cobertas, os espelhos cobertos com panos escuros, para que o reflexo não capturasse a alma do falecido. A flor, mais uma vez, surgia como barreira espiritual. Alguns registros mostram que certas flores eram proibidas em funerais, como as papoulas, associadas ao sono eterno. Outras, como o crisântemo, eram reservadas apenas aos mortos, e por isso nunca deveriam ser dadas em sinal de amor. O costume era tão forte que, com o tempo, cada flor ganhou um significado fúnebre. Lírios, pureza da alma; rosas brancas, inocência e perdão; crisantemos,
eternidade e luto. Violetas, humildade e esperança na ressurreição. Em cada pétala, um código. Em cada cor, uma lembrança. A flor deixava de ser apenas flor e se tornava linguagem da morte. O segredo dos jardins funerários. Durante o século XVII, surgem os primeiros cemitérios-jardins, não mais como lugares de medo, mas como templos de contemplação. Os mortos repousavam sob árvores frondosas e caminhos de flores. Era o triunfo da estética sobre o horror, mas também um disfarce. As flores serviam para humanizar o túmulo, para lembrar que o ciclo da natureza continuava, mesmo quando a carne cessava. Mas havia algo mais profundo e mais simbólico por trás dessa beleza aparente. Muitos desses jardins foram projetados por irmandades filosóficas e ordens esotéricas, que viam nas flores símbolos da transmutação da alma. O renascimento do homem, assim como o desabrochar de uma flor, era um ato de fé na própria luz interior. Mas essas mesmas ordens acreditavam que as flores também atraíam presenças espirituais, que os jardins dos mortos eram portais sutis, onde o perfume guiava as almas e marcava os limites entre os dois mundos. E se observarmos bem, até hoje, os cemitérios mantêm esse mesmo silêncio perfumado. A flor, como mensagem secreta. Com o tempo, a linguagem das flores se expandiu. Na Inglaterra vitoriana, no século XIX, flores tornaram-se mensagens codificadas. Pessoas trocavam buquês para expressar sentimentos que não podiam ser ditos. Mas entre os símbolos de amor e amizade, havia também mensagens de luto. Enviar flores a uma família enlutada era mais do que um gesto de conforto. Era uma forma de proteger a casa da presença do morto. As flores perfumadas purificavam o ambiente e, acreditava-se, mantinham as almas errantes afastadas. Quanto mais forte o perfume, mais poderosa era a barreira espiritual. Assim, os velórios tornaram-se rituais de fragrância e silêncio, e o costume de levar flores evoluiu para uma tradição universal, entre o amor e o medo. A história das flores nos funerais é a história da humanidade tentando controlar o desconhecido. Cada pétala que cai é uma oração disfarçada. Cada buquê, uma lembrança ou um escudo. Celebramos a vida com flores. Despedimos-nos com flores. E talvez façamos isso porque, no fundo, sentimos que a alma reconhece o perfume. O mesmo aroma que um dia acompanhou reis egípcios, guerreiros gregos, monges cristãos e poetas renascentistas ainda paira sobre os caixões de hoje, como um eco antigo, um lembrete de que mesmo diante da morte, o homem ainda busca beleza. Mas há uma pergunta que nunca se cala. E quem ensinou o homem a oferecer flores aos mortos? Foi o amor ou o medo? Capítulo 4. A Era Moderna. O perfume dos mortos e o silêncio das guerras. O século XX nasceu com promessas de luz, ciência, progresso, máquinas. O homem acreditava ter dominado o tempo, compreendido a vida, mas não sabia que logo enfrentaria a era em que a morte se tornaria coletiva. O perfume dos campos de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões morreram em trincheiras. Sem sepultura, muitos eram cobertos por ramos e flores silvestres, o último gesto de humanidade em meio ao horror. Nos campos da França, uma flor floresceu entre os destroços, a papoula vermelha. Dizia-se que, onde uma papoula nascia, uma alma havia descansado. E até hoje, a papoula é símbolo de lembrança e sacrifício, pequena, frágil, mas carregando o peso de milhões de vidas. O retorno do sagrado. Nas ruínas da guerra, o homem redescobriu a fé. Sem ouro, sem templos, restavam apenas as flores. Elas tornaram-se orações silenciosas, sinais de luto e pedidos de proteção. Durante a Segunda Guerra, famílias colocavam flores nas janelas. E quando o ente querido não voltava, as mesmas flores tornavam-se o adeus final. O funeral e o espetáculo da memória.
Com o fim das guerras, os funerais voltaram a ser grandiosos. Coroas de flores, cortejos, câmeras, discursos. Mas quanto mais flores, menos se lembrava o significado original. O gesto espiritual virava costume, e o costume, convenção. No fundo, as flores continuavam sendo um escudo contra o vazio, uma tentativa de preencher o silêncio da morte com o perfume da vida. O perfume e o espírito, mesmo sem perceber, o homem manteve os antigos símbolos vivos. O perfume ainda é associado à alma. Alguns dizem que, quando alguém morre, um cheiro de flores aparece no ar, um último traço da presença espiritual. Em várias crenças, o perfume é a vibração mais sutil da matéria, a última impressão do espírito. Por isso, todas as religiões, de Oriente a Ocidente, usam flores e aromas para honrar os mortos. Diferentes ritos, mesmo instinto, transformar o medo em beleza. O silêncio dos cemitérios modernos. Se você visitar um cemitério hoje, verá flores em toda parte. Algumas reais, outras artificiais, todas tentando prolongar o que o tempo apaga. Mas há algo ritualístico nesse gesto. Os vivos visitam os mortos, colocam flores e permanecem em silêncio. Talvez não para consolar o falecido, mas a si mesmos, porque ao deixar flores é como se disséssemos: eu ainda te reconheço, você existiu, e o perfume é a prova de que ainda te sinto. As sombras da rosa. Alguns estudiosos afirmam que esse gesto carrega ecos de antigos ritos de oferenda, heranças de Ísis, de Deméter e das Irmandades Rosa-Cruzes. E se a rosa vermelha for mais que um símbolo de amor? E se for uma oferenda a forças que o homem esqueceu de compreender? A Rosa Cruz dizia: quem não nos adorou em vida, nos adorará na morte. Será por isso que colocamos rosas nos caixões? Será que as flores que cremos oferecer por amor são, na verdade, tributos ao mistério que nunca nos deixou? A flor e o tempo. As flores representam o que somos, beleza que nasce, vive e morre, mas também esperança, porque toda flor um dia renasce. Talvez no fundo elas sejam lembretes de que nada morre completamente. E enquanto houver flores sobre os túmulos, a humanidade continuará tentando dialogar com o invisível. Capítulo 5. A última flor. O pacto entre os vivos e os mortos. Há quem diga que toda flor deixada em um funeral é, na verdade, um pacto silencioso. Um pacto entre quem parte e quem fica. Entre o efêmero e o eterno. Desde os tempos em que o homem dormia em cavernas e temia o trovão, ele aprendeu que para viver em paz com o invisível, era preciso oferecer algo belo ao desconhecido. E assim nasceram os rituais, as preces, os perfumes e as flores. A flor, que liga dois mundos. A flor é o ponto exato entre a vida e a morte. Nasce da terra, a mesma terra que um dia receberá o corpo. Cresce em direção à luz e, quando morre, volta às sombras. Ela é o espelho da existência humana, frágil, breve, bela. Por isso, em tantas culturas, ela representa a alma encarnada. E oferecer flores a um morto é, simbolicamente, devolver à terra aquilo que dela nasceu. Mas talvez também seja uma forma de lembrar que o espírito, assim como a flor, pode murchar, mas nunca deixa de renascer. A beleza diante do fim. O homem é o único ser que chora pelos seus mortos. E é o único que tenta transformar o fim em beleza. As flores, nos funerais, não são apenas gestos de amor. São tentativas de compreender o que não tem explicação. São a nossa forma de falar com o silêncio, de responder à ausência com cor, de dar perfume ao que já não respira. Quando uma mãe coloca uma flor sobre o caixão do filho, ou quando um filho leva um buquê ao túmulo do pai, não está apenas se despedindo, está dizendo: eu ainda creio na luz, eu ainda sinto você. A memória e o mistério.
Talvez seja esse o verdadeiro significado das flores nos funerais, a persistência da fé, mesmo quando a fé já parece impossível. E, curiosamente, quanto mais racional o homem se torna, mais ele precisa desse gesto. Não importa o quanto a ciência avance, nem quantos livros expliquem a morte, a alma humana continua precisando de símbolos. Porque o símbolo fala o que as palavras não conseguem dizer. E uma flor sobre um túmulo fala mais alto do que qualquer oração. Ela diz, eu me lembro. Ela diz, eu te reconheço. E talvez, em algum nível, ela diga também, eu te espero. O antigo juramento. Há uma frase antiga, guardada entre as páginas de livros esquecidos e sussurrada por ordens místicas. Quem não adorou a rosa em vida, adorará na morte. Muitos acreditam que se refere à rosa cruz, símbolo da sabedoria espiritual e do eterno renascimento da alma. Mas talvez mais do que isso, seja uma lembrança de que a beleza é a linguagem de Deus e que mesmo a morte se curva diante dela. Assim, quando colocamos uma rosa sobre o corpo de alguém, podemos estar, sem saber, repetindo um gesto que ecoa há milênios, uma oferenda antiga, um chamado silencioso, uma confissão. A de que a morte existe, mas não reina, entre o amor e o medo. No fim, as flores são tudo isso. O amor que não se apaga, a saudade que não se cala e o medo disfarçado de beleza. Colocamos flores para honrar, mas também, talvez, para aplacar o mistério que sentimos nos observar. E se o perfume for mesmo uma linguagem espiritual, então cada flor depositada sobre um túmulo é uma mensagem enviada através do véu do invisível. Um pedido, uma lembrança ou uma saudação. A última flor. O costume de oferecer flores aos mortos é tão antigo quanto a própria humanidade. Mas não é apenas um gesto cultural, é uma marca espiritual. Cada pétala deixada sobre um corpo é uma semente lançada no tempo. E talvez, quando esse tempo se cumprir, seremos nós os que receberão flores. E quem sabe, naquele instante, o perfume que hoje oferecemos seja o mesmo que nos acolherá do outro lado. Quando o vídeo se encerrar e o silêncio voltar, pense por um momento. Da próxima vez que você ver alguém colocar flores sobre um caixão, não veja apenas tristeza. Veja a herança de um gesto sagrado. Porque desde o primeiro homem que tentou compreender a morte, as flores foram o seu idioma. Um idioma que fala com Deus, com os espíritos e com o que há de mais humano em nós. Se esta história te fez olhar para as flores de outra forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que há beleza até naquilo que chamamos de fim. E lembre-se, enquanto houver flores sobre a terra, a morte nunca terá a última palavra.